Pronto. Então, estamos iniciando nossa aula com a turma de Parnamirim, hoje, terça-feira, 23 de junho de 2020, é a turma de pós-graduação de Parnamirim, é a primeira aula nessa plataforma, e todos estão cientes que a aula está sendo gravada, certo? É uma gravação para fins acadêmicos, que vai ser disponibilizada apenas para a turma. Se alguém não tiver interesse em permanecer com a sua imagem, com a sua gravação, fique à vontade, é só desligar a sua câmera. Então, ao longo da aula, eu peço que vocês continuem com os microfones desligados para evitar a microfonia, mas a qualquer momento que você queira fazer uma intervenção, fique absolutamente à vontade. Abre o microfonezinho lá, professor, eu queria participar. E aí você já começa, tá bom? Então, assim, vou começar a disciplina, é uma disciplina bem instigante, né? Bem curiosa. TICs na educação infantil. Então, assim, queria ouvir de vocês, e aí cada uma não é obrigatória a participação de todas, mas se alguém quisesse comentar, se vocês já trabalham com educação, o que é que vocês entendem por tecnologias, pelas TICs, e se vocês já estão, se são professores de infantil, como é que vocês estão vendo nesse momento a utilização de tecnologias para a educação infantil? Vocês concordam? Não concordam? Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês. Quem quiser participar, abre o microfone e pode falar. São professoras, trabalham na educação. Quem de vocês trabalha na educação? Vou falar. Eu já o conheço, já tive a oportunidade para trabalhar para o senhor. Lembra? Trabalhei lá e eu gosto, sempre ter uma coisa, um vídeo, ter um PowerPoint, te mostrar alguma coisa. E com a pandemia veio a necessidade, né? Já tínhamos a importância de ter a tecnologia para as crianças, tanto a educação infantil, como os maiores, eu trabalho com o maior, 4º ano, eles gostam dessa interação, e agora, principalmente quando começou a pandemia, quando começou o coronavírus, a gente penou, viu? Nós professores fomos obrigados a sair literalmente da nossa zona de conforto. Porque exatamente. A gente trabalha com isso no dia a dia, na medida em que temos um celular, na medida em que nos correspondemos, na medida em que temos Facebook, Instagram, que a gente manda e recebe e-mails, mas transformar nossas aulas presenciais para a modalidade virtual não é um processo fácil, né? Mas que bom. O que teve de professora correndo para saber, para aprender como é que faz, como é que liga, como é que vai, para silenciar essas crianças, todos ao mesmo tempo falando, querendo saber. A primeira semana foi um pouco difícil. E depois que você vai se habituando, vai pegando o jeitinho, vai trazendo umas aulas diferentes, até que vai. Mas essa semana eu estou, imaginem só, explicando divisão. Eita! Fica divisão para uma turma de 4º ano através de uma tela de computador. Se o bom é estar ali do ladinho, explicando, vendo. A gente vai tentando fazer o quê, né? Com certeza, vamos tentando. Nesse sentido, né, dessa dificuldade que a gente está tendo agora, dessa migração para as aulas à distância, eu penso que a gente vai vislumbrar, tipo assim, já para o ano que vem, uma outra concepção de processos seletivos. Então, assim, na maioria aqui, creio eu, trabalha com educação ou pretende trabalhar com educação. E assim, quando você chega para uma escola, fazer um processo seletivo, ou uma prova de concurso público, né, quando cai informática, tipo assim, cai informática básica. Então, eu acredito que logo, logo a gente vai ver o reflexo desse momento que a gente está vivendo. Quando você fala, Rafaela, muito bem colocado por você, que todo mundo correndo para aprender para tudo, na hora das próximas contratações, uma coisa que a gente tem que pensar para o futuro é que talvez o coordenador, o diretor, o responsável pelo seu processo seletivo, ou o seu próximo emprego, por exemplo, coloque você na frente de um computador e diga assim, 20 minutos para você montar uma videoaula para mim. Né? E aí a gente, como assim, não, está aí a câmera desligada, desconectada, você tem aqui algumas imagens, está ali uma impressora para você escanear,
e, bom, 20 minutos. E eu vou estar lá na minha sala, mande um link para o meu e-mail. Então, assim, a gente deve se deparar ao longo dos próximos anos com também uma mudança nessa concepção de que profissional é esse. E, lógico, espero, quando eu digo isso, esperamos que mude também a nossa formação. Porque eu não gosto da palavra culpa, não gosto. Prefiro a palavra responsabilidade. Mas vamos lá, não é culpa de Davi, de Francisca, de Patrícia, de Nádia, de Cilda, de Rafaela, de Rubiana, de Ceiça, de Elima, se a gente, na nossa graduação, não fomos preparados para aulas dessa modalidade. A gente, isso de repente desabou sobre nós, literalmente. Então, existe também uma tendência que os cursos de graduação vão nesse sentido, dessa mobilização, e alterem seus currículos, para nos preparar, ou preparar os futuros graduandos para momentos como esse. Mas agradeço por sua participação, Rafaela. Mais alguém gostaria de comentar? Se trabalha com a educação infantil, o que é que entende por novas tecnologias, o que é que está achando desse momento da tecnologia para a educação infantil? Tem que ligar o microfone, Iracilda. Quem... A gente não escuta. Isso. Vamos lá, Rubiana. O que eu estou achando mais, assim, interessante nisso tudo é que não está se levando só a dificuldade, né, dos professores. Os pais em casa também têm que se adequar, né? E, assim, de uma hora para outra, se as aulas estão difíceis para os professores, os pais não estão sendo nem um pouco menos, né? O professor, pelo menos ele tem esse preparo, né? Tem uma certa, a gente estuda, tem uma base, mas os pais, a reclamação às vezes chega a ser até engraçado, né? Porque eles vão dar assim, um pouquinho mais de valor ao professor. Pois é. A dificuldade, porque não tem como não ter a participação dos pais, né? É verdade. E tem que estar presente. Porque não tem como você botar uma criança para estudar no computador, no celular, se você não estiver ali perto, né? Isso. Só o professor não vai dar conta. Então, aí, a participação que tantos professores pedem dos pais, agora, a gente está vendo. E está vendo também que nem todos estão gostando, né? Tem dificuldades, sim, mas todos não gostam de participar. Acham que simplesmente pagam os professores, e que é a obrigação deles, né? Tem muitas histórias engraçadas que a gente vê. E, assim, eu só tenho como experiência algumas aulas que eu fico para algumas amigas minhas, quando elas precisam sair, se ausentar, e os meus estágios. Mas, assim, já me dá... Eu tenho 3 filhos também, né? Tenho 2, já estudam há bastante tempo, então tem de experiência, um tanto mais bom. Mas aí a gente está vendo a dificuldade que está sendo para todo mundo. Né? Perfeito. Né? Essa sua colocação é muito pertinente para a gente ter esse olhar sobre a família. Né? A gente passa por um momento talvez único, da possibilidade da valorização do magistério, a valorização da profissão de professor. Porque os pais, mesmo com o apoio que estão tendo, por exemplo, de videoaulas, né, dessa assistência que a gente está dando, mas estão vendo como é difícil manter a concentração dos alunos, manter o foco, né, e conseguir com que ele entenda. Então, também muito, muito bacana sua colocação. Mas vamos lá, eu vou partilhar aqui, vou começar agora na minha apresentação e vou partilhar minha tela para vocês, para que vocês vão acompanhando aí, possam ir acompanhando.
durante esse momento agora, eu deixo de ver vocês, mas eu acho que minha câmera continua filmando. Então, quando eu começar a apresentar, só para confirmar se realmente partilhou, alguém abre o microfone, só uma pessoa. Vocês estão vendo aí o uso das TICs na educação infantil? Sim, estamos vendo. Pronto. Muito obrigado. Então, vamos lá. O uso das TICs na educação infantil, né? Então, esse primeiro slide, que aí foi justamente essa discussão que a gente fez nesse primeiro momento, com a tela aberta para todos, né, a possibilidade de vocês participarem, o que a gente entende por tecnologia da informação e comunicação, né? Então, aí a gente tem uma imagenzinha que eu coloquei aí, com celulares, cinema, computador, notebook, câmera, pendrive. Então, tudo isso aí, esse conjunto de possibilidades, deixa eu ver se chegou alguém aqui, peraí, rapidinho. Está chegando alguém. Deixa eu partilhar aqui, é Suetânia. Só um instantinho que a gente já volta para a nossa tela lá. Deixa eu só confirmar aqui o acesso dela. Boa noite, Suetânia, seja bem-vinda à nossa aula. Bom, então vamos lá. Justamente, né, essa questão do que a gente entende por essas tecnologias da informação. Então, na verdade, as tecnologias da informação vão trazer para a gente uma gama de possibilidades enorme, né? A grande questão da gente pensar do desafio, inclusive a temática dessa disciplina é muito provocante, né? Nos traz uma provocação muito grande no sentido de essas TICs na educação infantil. Como é que a gente vê essa possibilidade? Agora sim, eu queria perguntar a vocês aí, vocês abrem os microfones de novo, se vocês acham, a princípio, que são sinônimos. Educação infantil é um sinônimo de tecnologia da informação? E aí eu peguei a imagem das tecnologias aí, com câmera, com som, com pendrive, com notebook, com arrobas na internet, e do outro lado uma mesinha de educação infantil na hora da massinha. E aí, vocês entendem que são sinônimos um do outro? Ou, por exemplo, a tecnologia da informação seria um sinônimo de pós-graduação, como vocês, uma turma de vocês de pós? Que relação vocês veem nesses dois conceitos? A educação infantil de um lado e as novas tecnologias do outro? Muitas vezes, essas tecnologias são colocadas para as crianças, né, como uma forma de distração de um horário vago. Isso. Ou uma ocupação de algo ocioso, né? As crianças estão ansiosas, eu vou acalmar, vou colocar ou vou projetar alguns slides de uma historinha, para ver se eles acalmam e a gente volta para a rotina normal. Mas, às vezes, tem profissionais que nem isso usam, porque acham até isso difícil, né? E usam de forma bem vaga, somente a massinha por massinha, para que ocupe esse tempo ocioso, que poderia também ser ocupado por outras tecnologias que a gente poderia usar com eles. Algumas escolas têm recursos, muitos recursos, interativa para as crianças e várias outras coisas. Muitas vezes não se é colocado por falta de motivação também do profissional e por falta do saber também por essas tecnologias. Pois é, quem foi que falou, por favor? Foi Naide. Perfeito, Naide, sua colocação, né? E aí você coloca nessa questão também da falta de domínio e a falta de estímulo para que o professor utilize isso. Então, tem um negócio chamado zona de conforto que nem todo mundo está disposto a sair. A gente, nesse momento de pandemia, né, que é justamente esse próximo slide, quando eu pergunto assim, mas e a pandemia? O que ela mudou nessa relação entre a educação infantil e as tecnologias, essas novas tecnologias, essas TICs aí?
falta também, realmente, muito do estímulo da escola. Eu costumo sempre dizer que a sua vida profissional depende muito do seu chefe imediato. Então, por exemplo, em âmbito público, eu já vi muitos casos de tipo assim, não, a chave do laboratório anda com seu fulano. O material que a escola tem, por exemplo, de laboratório de ciências, é trancado numa caixa e só abre para exposição. Bom, mas se o material está lá, se tem os equipamentos, né, por que não disponibilizar para o professor? E aí isso passa pela questão da gestão da escola, do projeto político-pedagógico da escola e do apoio que a escola dá aos seus professores. Então, vou voltar aqui rapidinho. A princípio, qual é o sentimento de vocês? Vamos lá, eu quero o sentimento de vocês quando eu digo assim, novas TICs ou novas tecnologias, vamos colocar assim, e educação infantil tem que ser sinônimos. A gente tem que encontrar, o desafio é encontrar um sinônimo para essas duas. Qual é o sentimento? Surpresa, medo, desespero, atenção, preocupação. Como é que vocês se sentem nesse momento onde a gente vai ter que encontrar, de um jeito ou de outro, essa relação entre a educação infantil e as TICs? Que sentimento vocês têm nesse momento? Eu acho que, a princípio, professor, a gente pode dizer que está sendo uma forma viva, né? Eu não sei se seria o ideal, mas porque é a forma que se tem no momento, né, de não parar as aulas por completo, né? Tá, assim, no âmbito público, né, ainda parou por um tempo. Agora a professora dos meus filhos, do filho de 3 anos, eu vou dar como exemplo o que eu estou tendo, né, eu tenho acesso. Certo. Ela tá enviando links de livros, de jogos, de material que eu possa trabalhar com ele em casa, sempre utilizando o que a gente tem em casa, de preferência aqueles recursos que estão citados agora na BNCC, né? Principalmente aqui do Nordeste, da nossa região. Os recursos de utilizar o que a gente puder, né, de descartável, para agregar a essas tarefinhas. E eu acho que está sendo, assim, de grande ajuda, né, para não parar completo, geral. Pois é, deixa eu só comentar aqui rapidinho. Essa grande ajuda, né, para não parar geral, eu acho que, infelizmente, eu tenho visto algumas pessoas comentando, dizendo assim, esse é um ano perdido para a educação, né? E, em se tratando especificamente da educação infantil, tem muitas escolas, Brasil afora, que estão praticamente fechando suas portas, porque os pais, a evasão escolar na educação infantil tem sido muito grande, é um índice muito alto, né? E assim, quando você fala para não parar geral, eu penso que o ano não está perdido, né? A gente não pode, enquanto educador, trabalhar dessa forma. É o que se chama de um novo normal. Então, o que eu tenho dito para os alunos, quando eu converso com turmas e tudo, ou professores, ou atendo a pais, eu sempre digo, olha, o bonde está andando, né? O bonde não parou, não, ele só está por um caminho diferente. O mundo não parou. O mundo continua girando, dia, noite, semana, mês. A gente, na verdade, a gente tem que pensar que o mundo não parou. O mundo está procurando uma forma de continuar, de se adaptar a essa nova realidade, né? Então, nesse sentido, o ano não está perdido.
A grande questão é responder a uma pergunta. Como você, aluno, aprende? Todos nós, cada um de nós, dentro da nossa subjetividade, temos o nosso caminho de aprendizagem, tá certo? E nesse caminho de aprendizagem, um aprende mais fácil copiando, outro, às vezes, aprende mais fácil gravando a aula, escutando. Tem gente que grava o professor e escuta, certo? Tem gente que tem que anotar tudo, tem gente que tem que prestar só atenção. Se ela parar para anotar, perde o fio da meada, né? Tem gente que aprende fazendo exercício, tem gente que aprende fazendo resumo do assunto, do capítulo. Então, são várias, cada um de nós tem o nosso caminho de aprendizagem. E o que cada um precisa, nesse momento, é descobrir como aprender no momento atual, tá bom? Que é justamente aí a pandemia. O que é que mudou nessa relação? Mudou tudo, né? Mudou basicamente que a gente não tem mais a presença física do aluno, do professor, no mesmo espaço. E olha, gente, sobre educação, acreditem, isso poderia ser muito pior do que está. Em que sentido? Estamos em 2020. Tá chegando alguém, só um instantinho. Deixa eu só... Sara tá chegando. Deixa eu só habilitar aqui ela, rapidinho. Ok. Pronto, deve dar o acesso dela, deve estar... Gente, então assim, veja bem, em termos de educação, esse negócio poderia ser muito pior. No seguinte sentido, estamos em 2020. Já pensou se essa pandemia tivesse ocorrido, por exemplo, no fim dos anos 80 ou início dos anos 90? Tente lembrar aí, em 1995, quantos anos você tinha em 95? Há 15 anos atrás. Se o celular era analógico, porque o celular antigamente só fazia ligar e receber, amigo. Isso tinha um despertadorzinho e um relógio. Hoje em dia, a gente tem praticamente computadores nos celulares, né? Então, se essa situação tivesse ocorrido na década de 80, começo de 90, aí sim, eu aceitaria dizer que o ano está perdido. Mas, nesse momento, Rosângela está chegando. Bem-vinda, viu, Sara? E Rosângela. Nesse momento, não. Então, gente, essas tecnologias da informação, né, elas otimizam o tempo da gente, servem, desmontam a burocracia, criam oportunidades, facilitam a comunicação e aproximam pessoas. Então, vamos lá, novamente, trazendo para o contexto atual da pandemia, né, se, por exemplo, eu sou professor da FACEM em Natal, então eu moro aqui em Parnamirim e dou aula lá na sede em Natal, ali na Hermes da Fonseca. Essa aula estava marcada para 7 horas e eu saí de casa 6h30, 6h35. 10 minutos para chegar aqui onde eu estou e comecei a aula 10 para as 7. Se eu fosse em Natal, eu tinha que ter saído no mínimo 1 hora de antecedência. Então, essa aula é basicamente através dessas novas tecnologias. A gente está usando aqui a internet, a gente está usando o computador, muitos de vocês usando o celular, eu estou usando aqui uma webcam, né? Então, está otimizando o tempo de cada um de nós. Eu vejo, né, vocês estão em casa e também não precisaram se deslocar, sair, vocês podem ficar em casa. Desburocratiza os processos, tudo é mais fácil, tudo é mais rápido, criam oportunidades, no nosso caso, de aprendizagem. Mas, gente, emprego não está fácil. Né? Muita gente, infelizmente, perdendo seus empregos. Mas muita gente também migrando para essas oportunidades de trabalho à distância, de vender à distância, de oferecer produtos à distância, que estão potencializadas nesse momento. A comunicação nem se fala, né? A gente aqui está se comunicando, eu não sei se todos vocês moram aqui em Parnamirim, essa eu acho que é a 4ª turma que eu sou convidado para dar aula das turmas de extensão da FACEM, e eu já dei aula do pessoal de Bom Jesus, de Serra Caiada, tudo do mesmo lugar aqui. Então, a gente, e lógico, aproxima pessoas, né? Então, assim, eu não sei se vocês viram, mas existe já um estudo
um levantamento de dados, né? Onde o SAMU, faz um trabalho magnífico, né? No Brasil todo, os médicos profissionais de saúde, eles, no começo da pandemia, começaram a atender chamadas de ansiedade, de crise de ansiedade. Porque as pessoas estão em casa, gente, sem válvula de escape. As pessoas estão em casa e, assim, as pessoas que estão obedecendo a quarentena, né, não saem de casa para a praia, não saem de casa para a pracinha, o caminhódromo. Claro que a gente vê que, infelizmente, os casos não diminuem em grande parte. Por quê? Porque muita gente não está respeitando isso aí, né? Mas, enfim, essas são vantagens das tecnologias da informação. Então, eu coloquei aí, ó, esse é um momento muito rico para a educação. Por quê? Porque a educação precisa se apropriar das TICs para superar modelos desconexos. Gente, a educação é uma coisa que tem pouquíssima variação. Existe um termo, que agora não vou me lembrar qual foi o autor que citou isso, eu acho que foi Cici Magalhães, mas agora não tenho certeza não, que ela usa um termo chamado de a gramática, a escola como uma gramática. Por que ela trabalha esse sentido de gramática escolar? Porque uma gramática é um conjunto de regras. Então, a escola tem regras para tudo. Tem regra para sair, tem fardamento, tem hora do lanche, tem como a criança pode sair, o professor que pode, o que não pode, a sala do professor, o acesso que o aluno tem tudo. E uma gramática, ela é sempre atualizada? Gramática muda, as regras da gramática mudam todo ano? Não. Para fazer uma reforma gramatical aqui em outro país, é um negócio que às vezes dura 10 anos, ou às vezes muito mais. Gente, se a gente pegar a sala de aula do século XVII, século XVIII, século XIX, século XXI, e a gente pensar numa sala de aula, a gente vai pensar 4 paredes, um quadro, que hoje a gente chama, né, da lousa, que hoje não é mais de giz. A gente vai pensar em carteiras, e as carteiras quase sempre todas perfiladas, assim, aquelas linhazinhas, aquelas filas, né? O professor ali no seu birô, com uma postura assim, de hierarquia, e basicamente é isso. Aí, claro, hoje está mais moderno, porque tem um ar-condicionado, porque tem um computador, porque tem um projetor, mas esse termo gramática, a escola como uma gramática escolar, é para demonstrar como a escola é engessada. Então, esse primeiro tópico aí, que é essa primeira linha que eu digo, é um momento rico para a educação, pela grande possibilidade da gente se apropriar dessas ferramentas hoje e superar modelos que são totalmente desconexos com a realidade. Por exemplo, celular, né? Como eu já disse a vocês, hoje em dia os celulares são praticamente computadores. Muitos de vocês assistindo essa aula hoje pelos celulares. Bom, para quem acredita, o homem chegou na Lua no dia 20 de julho de 69. Tem gente que não acredita até hoje. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão. Mas, assim, quando o homem chegou à Lua, em julho de 69, os computadores da época tinham uma capacidade de processamento menor do que esses atuais smartphones. Isso é fato. Você pode fazer uma pesquisa rápida na internet e você vai achar diversas informações sobre isso. Aí, o que é que a gente fazia com o aluno quando ele chegava na sala? Pegava o celular do menino e dizia, guarde. Se não guardar, se usar, você sai de sala. Agora, o que a gente está fazendo? Pegue o seu celular e entre na sala, né? Então, assim, os celulares, os smartphones hoje, têm uma capacidade de processamento, uma possibilidade de apoio enorme. E é uma tendência que as escolas, depois que aprenderem em 2020 a se beneficiar disso, que isso continue. Um outro ponto, tudo isso aqui que está no texto, né? Aqui é só o desenvolvimento do texto. A importância da educação infantil. Então, para além de uma concepção assistencialista. Então, a educação infantil, alguns anos atrás, pessoal, ela era tida como que, não, bota lá o menino para ele brincar. Né? Era só para entreter os meninos, nesse sentido bem assistencialista mesmo. Mas não, já faz tempo que a educação infantil ganha corpo, ela ganha valorização. E ela é entendida como a primeira etapa da educação básica.
Tá? Alguém falou no começo, que eu não me lembro quem foi, que disse assim, professor, usa a educação, usa o vídeo, a tecnologia, de forma só para os meninos descansarem. Tem uma aula vaga, eu vou passar um vídeo aqui. Né? Só que essas TICs, elas têm que ser utilizadas enquanto um recurso que facilite a discussão da cultura, e não meramente, como foi muito bem colocado, agora não vou me lembrar o nome da aluna que disse, que a gente coloca para os alunos se acalmarem. A gente passa uns slides, uma historinha, só por passar. Né? E essas tecnologias, elas têm que ser usadas como um recurso, e não apenas como uma ferramenta para ocupar o tempo dos alunos. Qual é o problema de hoje dessa facilidade que a gente tem de acesso? É que é muita informação, gente. Né? Há uns anos atrás, vamos lá, eu citei a década de 80, 90, né? Final da década de 80, começo da 90, quando você queria fazer um trabalho da escola, você tinha que ir para a biblioteca da escola, ou os que tinham a oportunidade de uma enciclopédia. Uma das mais famosas era a enciclopédia Barça. Nossa, que tinha uma enciclopédia em casa, na estante da sala. Minha Nossa Senhora, aquilo ali, quem precisa mais disso? Né? Quem precisa mais de um monte de livros em casa quando você tem o acesso pelos smartphones? Preste atenção, não estou dizendo que os livros não são importantes, não é isso. Só que hoje, por exemplo, grandes jornais já não conseguem se sustentar com o jornal impresso. Tem vários jornais no mundo todo que já faliram ou migraram totalmente para o meio digital. Por quê? Porque poucas pessoas hoje ainda têm o hábito de ir numa banca de revista e comprar o jornal impresso. Porque a informação, hoje em dia, permite, com essas TICs, ser atualizada muito rapidamente. Então, aquela informação impressa, muitas vezes, ela perde o valor com uma velocidade muito grande, tá certo? Então, é muita informação que a gente tem acesso, mas tem uma pouca criticidade. Eu coloquei aí esse termo que eu gosto muito, que é inteligibilidade. Gente, não adianta você ofertar para o aluno uma série de coisas, mostrar lá, utilizar algo, se você não consegue dar uma relação entre esses fatos, entre essas informações mais pertinentes para ele. Claro que cada faixa etária, você tem um aprofundamento do conteúdo e uma relação entre eles. Só que as práticas na educação infantil, elas devem possibilitar as vivências, né? E aí eu gosto muito do trabalho do socio-interacionismo de Vygotsky, a questão das relações interpessoais, né? E aí eu coloquei, mas e a pandemia? Como é que fica isso? Né? Então, assim, por isso, como eu já disse, que no Brasil hoje, muitas escolas de educação infantil, muitas creches, muitos berçários, estão tudo fechando as portas. Por quê? Porque os pais estão cancelando as matrículas, porque essas crianças, elas iam basicamente garantir também a questão da socialização delas. Então, nesse sentido, a educação infantil, se não consegue garantir ou prover essa vivência, essa socialização, qual o sentido? Infelizmente, é assim que muitos pais estão pensando, né? Então, o professor, eu acho que eu peguei do texto, que o professor precisa tornar-se um animador da inteligência coletiva de seus grupos de alunos, em vez de um fornecedor direto de conhecimento. É aquela visão do aluno como tábua rasa, né? Que a gente pega e vai colocando as informações e o aluno só pegando e engolindo todas aquelas informações e querer que aquilo dê um resultado. Bom, as TICs na educação infantil, a função delas, né? Basicamente, possibilitar experiências, tá certo? Então, vamos lá. Vocês são alunos da FACEM, são alunos se não me engano, de pós, e vocês têm lá no FACEM virtual o AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. Quando você acessa, você tem a plataforma de ensino, você tem as suas disciplinas, o professor, eu, por exemplo, semana passada, coloquei um arquivo lá para você, um arquivo em PDF, coloquei algumas orientações, hoje coloquei um link, né, para vocês terem acesso a essa aula, para facilitar a comunicação.
peguei o grupo de WhatsApp de uma rede social e coloquei o link lá também, para que as pessoas pudessem acessar de mais de um ponto. Se você não está com dificuldade de acessar o seu portal, no WhatsApp você vai... Então, assim, quando a gente pensa em TICs, quando a gente pensa em tecnologia da informação, é fácil pensar isso para uma turma de pós. É fácil pensar isso para uma graduação. É fácil pensar até em ensino médio Fundamental 2. Quanto mais você baixa nos anos finais de Fundamental 1, nos anos iniciais, já começa a complicar, e na educação infantil. Então, na educação infantil, as TICs têm esse objetivo de possibilitar experiências. E aí eu peguei o texto lá, fala sobre a imersão híbrida. O que é essa imersão híbrida? Peguei essa imagem de lá, onde você tem um grupo aí de 6 alunos, né? E aí a professora pegou, se eu não me engano, um estrado, que custa baratinho, fez com uns discos velhos, colocou uns pneuzinhos e organizou ali, pegou um projetor e colocou na parede, como a imagem está mostrando ali, como se fosse uma montanha-russa. Né? E aí ela criou uma experiência. Claro que aí tem todo um trabalho por trás, um objetivo, né, um planejamento que a gente vai ver mais ao final, mas isso aí é que seriam as TICs para a educação infantil. Essa questão dessa imersão híbrida, onde é possível a dinâmica entre a linguagem corporal e os recursos das tecnologias. Isso é um conceito que o texto traz. É um conceito de imersão híbrida, a princípio, para a questão do teatro, né, do meio artístico, certo? Onde tem isso aí. Qual é o grande desafio da gente? É transpor esse conceito para o campo da educação. E aí você tem, novamente, né, aí parece até um armáriozinho, esse branco aí, que tem dois alunos aí, o outro já teve um trabalhozinho maior, de parecer com um carrinho, mas basicamente de reaproveitamento de materiais, e de novo a projeção aí, para que eles fiquem simulando, né, uma viagem de trem. De novo, é uma questão da gente potencializar as experiências. Uma coisa é você explicar para o aluno, um trem é assim que você sente, se você pudesse ficar no começo do trem, você ia ver os trilhos passando bem rapidamente. Ao aluno de educação infantil, você acha que ele sabe o que é um trilho. Você sabe que você acha que ele tem a noção dessa velocidade. Então, quando você faz, vou voltar aqui, tá? Essa dinâmica, né, essa junção entre a linguagem corporal do aluno e esses recursos da tecnologia, é que você consegue essa educação híbrida. Então, os materiais e objetos, eles devem se colocar em diálogo com os recursos midiáticos de som e imagem. Então, essa imagem que tem aí, associado, né, ao material, os objetos, que é esse estante deitado, esse carrinho aí, está dialogando direto com a imagem, e aí, se tiver tocando também uma trilha sonora do barulho do trem, do apito do trem, gente, vai fazer todo sentido. Você cria uma experiência para esses alunos. Né? Então, o que a gente deve buscar? Uma conexão entre essas 3 coisas aí, 4 coisas, aliás. As ações das crianças, que aí elas estão, né, acompanhando, né, essa imersão aí, por exemplo, nessa viagem de trem. Os recursos da sala, então aí você tem, ele deitou esse armário aí para fazer, enfim, se você fez com almofadas, como simulando as cadeiras, e aí dentro de cada sala de aula, uma realidade. As imagens projetadas e o som. Esse é o grande desafio, a gente conseguir fazer essa articulação. Aqui também, se eu fiz questão de pegar a imagem do texto, né, porque achei bem interessante essas ideias. Então, essa imersão híbrida, ela vai permitir a simulação de experiências para a compreensão de conceitos e a vivência sensível do espaço do imaginário. Então, você veja aí nessa imagem da esquerda, dentro de uma sala de aula, né, para falar de florestas e tudo, para não meramente projetar numa parede, fez essa armação aí de madeira, colocou um TNT, umas folhas, uns galhos, e você projetou ali um vídeo de uma floresta. Então, se você faz uma contação de histórias dessa forma,
né, totalmente diferente, totalmente ambientada. E aí, essa é a imersão híbrida que o texto vem falando, dessa junção. Não é que a disciplina é TICS da educação infantil. Então, vai dizer que o aluno vai ter que aprender a acessar o AVA, que vai fazer uma prova online. Não. O grande segredo está nesse ensino híbrido. Na imagem da direita aí, né, a questão do espaço, que dá para ver as estrelas lá, e, de novo, uma coisa complementando a elas, uma coisa complementando a outra. Os objetos, vou voltar aqui. Buscar o terceiro tópico, a conexão entre a ação da criança, os recursos das salas, aí do lado direito, né, as imagens projetadas e um som, tá certo? Aqui uma outra, né, que está no nosso texto também, e aí imitando aí a questão do campo, e, de novo, a projeção, e aí pode ser um vídeo, preferencialmente, para você fazer essa experiência com os alunos. Tem algumas maquetes, e o som do riacho, por exemplo, o som do canto dos pássaros, e você faz uma sala de aula, de repente, você faz uma aula temática, onde você pode explorar, por exemplo, uma semana inteira de imersão dos alunos nessa atividade, nesse projeto. E aí, uma vez nesse contexto, você faz absolutamente tudo. Projeto de português, de matemática, de ciência, de geografia, tudo você pode desenvolver. Então, o texto nos fala, né, sobre essa questão da sequência didática, que aí é a importância do planejar. Gente, esses dois tópicos aí, os dois últimos, são importantíssimos e eu tirei da nossa experiência nesse contexto atual. Primeiro, você tem que lembrar que cada turma tem um perfil. Identifique o perfil dessa sua sala. E eu estou falando do perfil da educação infantil mesmo, bem como a importância do perfil das famílias quanto ao uso das TICs. Então, vejam bem, o que eu estou dizendo com isso? A gente tem os recursos, você pode fazer uma videoaula, como a gente está fazendo aqui agora, né? Só que aí você tem que lembrar que a economia está voltando. Os pais estão saindo de casa, tá? E aí, na educação infantil, como a gente já disse, a dependência do adulto ao lado da criança. É o adulto que vai, uma criança de 3, 4 anos, na teoria não tem um celular. A gente sabe que uns até tem, mas não é a regra. Eles não têm um celular. Então, eles precisam do smartphone dos pais, com conexão com a internet, você clicar no link, às vezes precisa baixar um aplicativo, o Google Meet, o Zoom, ou seja ele qual for. Então, os pais saem para trabalhar, a criança está ficando com os avós, a criança não consegue assistir às aulas online. Hoje, por exemplo, eu perguntei no começo, essa turma tem quantos alunos? E alguém me disse, não, a pessoa tem 15 a 16. Agora eu não estou com a listagem aqui na minha tela, porque eu estou apresentando, mas eu acho que só tem uns 10. Então, tem uns 5 que não conseguiram acessar. Isso aí o que a gente faz? Por isso que eu disse, vou gravar a aula e disponibilizar depois para vocês. Quando eu falo desse perfil da sua turma, gente, é isso. Por exemplo, às vezes você tem uma turma mais agitada, e essa turma mais agitada, para você conter, por exemplo, a agitação, controlar a agitação, vamos supor, de 15 crianças, às vezes a aula online não é a melhor estratégia. Né? Essa questão disso que a gente está fazendo aqui agora não é a melhor estratégia. Por exemplo, você pode, uma estratégia para isso, para uma turma mais agitada, seria você dividir o horário em 2. Você é professora da turma 5 da manhã. Você tem lá 10 alunos, por exemplo. Né? Então, a turma é muito agitada. Você conversa com as famílias. Que isso, os 2 textos que eu vou trabalhar, vou postar para vocês amanhã, vai ser uma parte da BNCC, o que é que a BNCC diz sobre a educação infantil, e o decreto, a homologação do decreto do Ministério da Educação. Então, assim, não adianta a gente fantasiar, tá certo? Existem normas, existem diretrizes para esse trabalho nesse momento. Não adianta você chegar e dizer assim, vou assistir a aula e vou ver as ferramentas para trabalhar com a educação infantil. Não é assim, não. Por quê? Porque, pela orientação do MEC, a gente, na verdade,
não deve dosar isso, porque tem um tempo para os alunos participarem, as aulas devem ser curtas, não é uma aula como, por exemplo, já são 8 horas, eu estou há 1 hora aqui com vocês. Aí vamos lá, você acha que se você fizesse uma aula expositiva de 1 hora para uma turminha de 5 anos, 4, 5 anos, o menino ia ficar lá olhando para a tela do celular durante 1 hora? Então a gente tem que identificar esse perfil. Não, é uma turma mais calminha, que gosta muito da professora, a professora tem uma ótima relação com os alunos. Beleza, você investe mais em aula ao vivo para manter o vínculo e propõe as atividades. É uma turma muito agitada. Divida, atenda 5 alunos, por exemplo, como link de, sei lá, de 7 às 9, interaja com eles e encaminhe atividades, enquanto que a outra parte está assistindo ao vídeo no começo da aula. Então, você interage com uma parte no começo da aula e no segundo momento da tarde com outro grupo. Agora, isso você acerta com quem? Com as famílias, tá certo? Por isso que é importante do perfil das famílias quanto ao uso dessas tecnologias. E aí o texto nos traz os 8 passos organizadores para a proposta do uso das tecnologias na educação infantil. Então, são 8 passos de como utilizar a tecnologia, as TICs, na educação infantil. E aí você tem que apresentar a solução do problema, a proposição de problemas ou questões, e aí vem um por um. Quando você vai, por exemplo, nessas propostas de fonte de informação e na busca da informação, é aí que você começa a utilizar as TICs não para distrair o aluno, mas como uma ferramenta poderosa para o aluno se envolver, se engajar e, na medida do possível, fazer a pesquisa, né? Então, por exemplo, um trabalho sobre rios. Então, você pode usar lá, dividir a turma ou indicar o trabalho em casa para utilizar o Google Earth, né? Que é um programa bacana que você vê o mundo todo e o aluno, mesmo da educação infantil, com a orientação correta, ele pode sim fazer uma leitura daquelas imagens. Então, nesse momento aí, dessa proposta das fontes de informação e dessa busca da informação, é que você vai utilizar das tecnologias e ver, de acordo com o perfil da turma, qual é a melhor possibilidade para trabalhar. E aí o texto nos traz, em determinado momento, possibilidades, né? E aí eu não vou ler isso aí tudo, é só para pontuar, tá lá no texto bem direitinho, que é o uso audiovisual de filmes, das produções culturais, o uso de câmeras, né? De novo, o gravador, a produção de uma web rádio, vídeos em canais digitais, o uso do computador ou do notebook, o videogame, né? Que tem a gamificação dos assuntos, o celular. Quando a gente fala em celular, na verdade a gente pegou aqui vários, né? Por exemplo, uso de câmera, foto, vídeo, gravador, tudo isso aí você já resolve com o celular, que aposentou diversas coisas e tende a aposentar outras, né? Essa questão da produção de mídia e a sensibilização para o consumo e consumismo. Realmente você precisa de tantos equipamentos eletrônicos? Então, assim, vou voltar aqui para a minha tela, para a gente voltar para cá. Vou parar essa apresentação, certo? Voltamos. Pronto, como eu tinha dito, nós temos agora 10 pessoas, né? Como eu disse, sobre a questão do perfil da turma. Eu vou só mandar o link, eu vou só mandar o link, eu vou só mandar o link. E, de repente, você percebe que seus alunos estão se afastando de você. Por quê? Porque o que ele queria era ver a tia Cilda, a tia Nádia, a tia Ceice, a tia Rafaela. Então, ele precisa desse vínculo com a gente. Tá certo? Então, a grande questão, nesse momento, é a gente achar um equilíbrio. Eu penso nesse momento como uma grande gangorra. Então, você pode investir, por exemplo, vocês disseram, professor, é a primeira aula, parece a terceira disciplina que tenta, a primeira aula que dá certo. Eu prefiro investir nisso, tá certo? Do que ficar postando o texto, mandando um link para você assistir uma aula, que às vezes nem é minha, de uma explicação, e aí manda um estudo de texto para você e digo, responda pelo meu e-mail. E em 3 semanas eu acabei a disciplina. Tá? Eu prefiro essa interação. Por mais que alguns de vocês, alunos maravilhosos, que eu amo todos os meus alunos, né, estejam com suas câmeras desligadas ou não queiram participar,
mas eu prefiro a oportunidade do diálogo. E é isso que a gente vai ponderar, tá certo? Então, assim, só para a gente entender como é que vai ser nossa disciplina. Então, assim, eu fui informado que são 3 encontros. Aí, no primeiro, eu fiz a postagem desse texto. Hoje, essa aula interativa. Amanhã, disponibilizo essa gravação e os 2 textos que a gente vai usar na semana que vem, que vai ser a Base Nacional e o decreto do MEC. Porque eu quero que meu objetivo foi dar uma visão para vocês com esse texto sobre essa questão da educação infantil e tecnologias, que o texto nos permite isso, mas depois a gente se debruçar sobre a nossa vida real. O que é que o MEC está dizendo sobre essas tecnologias da informação? Qual é o caminho que a gente deve seguir? Porque não adianta a gente ter ideias mirabolantes e, de repente, fazer uma coisa que nem é permitida. Tá certo? Então, assim, eu passo a palavra para vocês. Se alguém quiser fazer alguma consideração, se eles entenderam a ideia da disciplina, se desse jeito está certo para vocês, por favor, fiquem à vontade. Eita, ninguém fala. Ai, meu Deus do céu. Professor, Oi, Patrícia. esses 2 textos que o senhor vai passar amanhã é para a gente fazer a leitura e aí vai ter alguma atividade? Bom, eu vou me certificar. Como só são 3 encontros, nas outras turmas eram 4 encontros, tá? Então eu fazia sempre assim, eu começava postando um texto, e aí na segunda aula a gente fazia esse debate, eu já passava uma atividade, tá bom? E aí depois eu tinha outra aula, mais 2 aulas e fechava. Eu vou conversar com o pessoal da coordenação para ver se eu posso fazer uma atividade única, já que é muito curtinha a disciplina, ou se elas vão querer que realmente façam 2 atividades. Se forem 2, amanhã eu passo uma atividade sobre esse texto de agora. Semana que vem, fechamos com os outros 2 textos em uma segunda atividade. A atividade vai ser uma produção de um texto, um mapa conceitual, uma reflexão sobre esse texto. Uma coisa bem, bem simples. E aí eu posto no Façanha Virtual sempre e para ajudar a comunicação no grupo de WhatsApp. Mas amanhã eu esclareço essa minha dúvida e posto tudo direitinho lá para vocês. Tá certo? Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma observação? Não? Então, tá. Foi nossa aula de hoje, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês. Bom lhe ver, Rafaela, novamente. Professor, Oi, sei. professor, é porque semana passada, na aula da terça-feira passada, quando eu vim conseguir entrar, aí eu já era mais de 10 horas, eu acho, acredito. Então, eu acho que eu confirmei a minha presença. Tem algum problema sobre isso? Não, inclusive, na aula de hoje, bem lembrado, ainda bem que você me lembrou, eu nem coloquei a presença ainda, mas não tem problema não. Como é um momento que a gente, por exemplo, eu não tenho um perfil de intransigência quanto à presença dos alunos. Por quê? Porque às vezes não consegue, às vezes você tem aqui 10 pessoas e as outras estão com um problema em casa, tem alguém de atestado médico, tem alguém que não conseguiu internet, alguém que faltou energia, então geralmente eu deixo a frequência e deixo até assim uma semana, vários dias, para que você acesse e clique lá que recebeu as orientações, tá bom? Então pode ficar tranquilo quanto a essa questão da presença. Inclusive eu li o texto todo, gostei muito do texto, né? Então aí eu fiquei nessa dúvida, eu disse, meu Deus, será que eu vou ficar com falta? Mas aí hoje eu entrei, graças a Deus foi bem mais fácil entrar hoje. Pronto. E gostei da aula também. Que bom. É uma questão de costume. Então, assim, na próxima semana eu vou usar também o Google Meet, também desse mesmo jeito, clicou lá no linkzinho, já vem para a minha tela para eu autorizar aqui, Mônica, está chegando agora. Né? E aí, de uma forma bem, na medida do possível, interativa. Eu prefiro fazer a apresentação do PowerPoint para eu poder desenvolver o raciocínio do texto, porque às vezes a gente faz a apresentação, aí diz assim, pronto, o que é que vocês entenderam do texto?
Aí pronto. Aí às vezes fica um silêncio, aí bate um desespero, aí eu fico olhando para a tela e a tela olhando para mim, vocês com as câmeras tudo desligadas, aí eu bato no microfone, e, meu Deus, ninguém está me escutando não. Então, assim, acontece, nem todo mundo tem a vontade para participar, isso é normal. Mas aí eu prefiro que fique claro para vocês, alunos, esse desenvolvimento do raciocínio do texto e da minha explicação. Por isso que eu farei a próxima aula também dessa mesma forma. Um momento de interagir no começo, de escutar a opinião de vocês, e ao longo do texto eu vou sempre passando. E aí, gente, entenderam? Tem alguma coisa para falar? E aí a gente vai trocando as nossas experiências. Tá certo? Ok? Tá ok, professor. Eu gostei, eu me senti do outro lado. Eu fico assim, eu estou apresentando a tela, eu fico, ei, vocês estão me ouvindo? Será que tem alguém? Desse jeito. Desse jeito. Porque esse silêncio que fica no microfone, a gente não tem na sala de aula. Então, a gente fica sozinha, fica achando que está sozinha. Eu estou me sentindo do outro lado hoje. Verdade. Mas foi muito bom, professor, porque como já lhe disseram, já lhe informaram, faz umas 3 aulas que a gente... Sinceramente, não é porque está na sua frente, mas, digamos que desde que começou a pandemia, é a primeira aula mesmo que a gente está tendo. E esse É verdade, essa foi a primeira aula. Porque aquela hora eu necessitava dessa aula. Bom, feliz por ter conseguido a aula com vocês, tá bom? Por esse modelo ter dado certo. Eu gosto assim. Faço a indicação dos textos, vocês leem durante a semana e preparam uma apresentação e a gente troca uma experiência, tá certo? Pois muito Combinado. Estou encerrando a aula por hoje. Ok. Caso com saúde, é o mais importante, tá bom? Tchau, boa noite. Tá bom, Tchau. Boa noite. Boa noite. Deleguei.